Cordel Encantado é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo e exibida de 11 de abril a 23 de setembro de 2011, em 143 capítulos. Substituiu Araguaia e foi substituída por A Vida da Gente, sendo a 77ª novela das 6 exibida pela emissora. Teve autoria de Duca Rachid e Thelma Guedes, com coautoria de Teresa Falcão, teve a colaboração de Júlio Fischer, Manuela Dias e Deise Chaves. A direção foi de Amora Maltner, Gustavo Fernandes, Natália Grimberg e Thiago Teitelhoit. A direção geral foi de Amora Maltner, com direção de núcleo de Ricardo Waddington. Contou com as participações de Bianca Bin, Cauã Raymond, Bruno Galhaço, Natalia Dil, Carmo Dalla Vecchia, Débora Bloch, Luiz Fernando Guimarães e Domingos Mantegna. No fim do século XIX, os reinos europeus de Seráfia do Norte e Seráfia do Sul, lideradas pelos reis Augusto e Cristina, ao norte, e Teobaldo e Helena, ao sul, encerram uma guerra secular ao fazerem um acordo em que os herdeiros de cada família, Aurora e Felipe, se casariam ao atingir a maioridade, unindo assim as monarquias. Durante uma viagem ao sertão do Brasil, a corte da Seráfia do Norte é atacada por cangaceiros a mando da ardilosa duquesa Úrsula, que vê a chance de casar sua própria filha com Felipe futuramente e se tornar mais poderosa. Em fuga, a rainha Cristina entrega a filha recém-nascida aos camponeses Virtuosa e Eusébio, pedindo que cuidem dela, e é assassinada em seguida. Desolado, Augusto retorna à Europa após ser salvo e passa a vida amargurado. 18 anos depois, Aurora, agora com o nome de Açucena e que cresceu sem conhecer sua verdadeira identidade, fica noiva de Jesuíno, rapaz valente que foi criado somente pela mãe, Bem-vinda, e que não sabe que Herculano, seu pai, é o cangaceiro mais perigoso do sertão. Quem não gosta do romance é Timóteo, dono da fazenda onde o rapaz mora e é capaz de qualquer crueldade para ter Açucena e prejudicar Jesuíno. Apaixonada também por Jesuíno, Doralice é uma moça bondosa e à frente de seu tempo, que se formou em direito e voltou para Brogodó para mostrar às garotas que elas podem ser mais que donas de casa. Subestimada por ser mulher, entra para a cavalaria vestida de homem para se aproximar do amado. Tudo muda quando o rei Augusto decide voltar ao Brasil após uma profecia de que sua filha está viva, trazendo com ele toda a corte das duas Seráfias. Não tarda, porém, para que o príncipe Felipe se apaixone por Doralice, lutando contra a pressão da hierarquia para ficar com ela. Já o príncipe infante Inácio se apaixona por Antônia, mas tem que enfrentar o irmão dela, Timóteo, que vê mais vantagem política em casá-la com o delegado Batoré. Dissimulada, Úrsula também desembarca no Brasil para não deixar ninguém interferir em seus planos, contando com a ajuda do mordomo e amante Nicolau em seus planos. Mas seu marido, o Duque Petrus, dado como desaparecido há muitos anos, consegue fugir da masmorra onde ela o havia enclausurado e retorna para se vingar. A cidade ainda guarda outras histórias, como do prefeito Patácio e da primeira-dama Ternurinha, pais de Doralice, deslumbrados com a chegada dos nobres, tentando imitar todos seus modos, mas apesar da pompa ela tem um caso com cangaceiro Zóio Furado. Já Cícero, irmão de Açucena, entra para o cangaço em busca de melhor condição de vida, contrariando a professora Rosa, o grande amor de sua vida, e que tenta o incentivar a fazer o bem. Ainda ao turco Farid, casado com 3 mulheres diferentes em 3 cidades, Bartira, Penélope e a primeira delas, Neusa, que ele corre o risco de perder para o amigo, o gago Kikiki.
Em meio a todas as mudanças, Açucena começa a descobrir seu passado como Aurora e tem que lidar com uma vida da qual ela jamais imaginou existir, enquanto Jesuíno conhece seu pai, que deseja que ele seja seu sucessor no cangaço. Elenco: Bianca Bin Açucena Bezerra / Princesa Aurora Catarina Ávila de Serafia do Norte / Cocada. Cauã Raymond Jesuíno Araújo / Rei Serafim II Ávila de Serafia. Bruno Galeasso Coronel Timóteo Cabral. Natalia Dil Doralice Peixoto, Dora, / Fubá. Jaime Matarazzo Príncipe Felipe Henrique Avion de Toledo de Serafia do Sul / Faísca. Débora Bloch do Queiça Úrsula de Bragança Ávila. Domingos Mantegni e Capitão Herculano Araújo. Carmo Dalla Vecchia Rei Augusto Frederico III Ávila de Serafia do Norte. Maurício Destri Infante Dom Inácio Avion de Toledo de Serafia do Sul. Luísa Valdetaro Antônia Cabral. Luiz Fernando Guimarães Nicolau Bruguel. Felipe Camargo Duque Petros de Bragança Ávila / Mascarado. Lúcia Ramos Maria Cesária dos Anjos. Marcos Caruso Prefeito Patácio Peixoto. Zezé Polessa Maria Bem-aventurada da Ternura Guerra Peixoto, Ternurinha. Tuca Andrada Leopoldo Fugêncio, Zóio Furado. Isabelle Drummond Rosa Alfredo. Miguel Rômulo Cícero Bezerra, Cisso. Emanuele Araújo Marquesa Florinda Alfredo. Guilherme Fontes Marquês Zenóbio Alfredo. Osmar Prado Delegado Altino Batoré. Cláudia Ohana Bem-vinda Araújo. Heloísa Periceneuza Batoré Pamuk. Ana Cecília Costa Virtuosa Bezerra. Henrique Dias Eusébio Bezerra. Marcelo Novaes Quintino, Kikiki. Mateus Nastergaeli Beato Miguelzim. Mohamed Arfouch Farid Pamuk / Tufik Saad / Said Malik. Andreia Horta Bartira Matos Saad. Paula Burlamaqui Penélope Bastos Malik. João Miguel Belarmino Ventosa, Bel. Nanda Costa Lilica. Renato Góes Fausto Peixoto. Luana Marta Aulede Carlota de Bragança Ávila. Mariana Lima Rainha Helena Avion de Toledo de Serafia do Sul. Berta Lore Rainha Mãe Efigênia Ávila de Serafia do Norte. Débora Duarte Amália dos Anjos. Tony Tornado Damião dos Anjos. Lande Vieira Tibungo dos Anjos. Genesio de Barros Padre Joaquim. Ilvanino Cândida. Emílio de Melo General Baldini. Patrícia Werneck Teinha. Glicério Rosário Setembrino. Renan Ribeiro Gabriel dos Anjos, Galego. Antônio Carneuali Doutor Sérgio. Flávia Rubim Filó. Edmilson Barros Ademar. Wagner Molina Genaro. Cristiane Amorim Janaína. Arames Trindade Raimundo. Carolina Lobac Severina. Gia Martins Guilmar. Isabel Melo Cordeita. Alessandro Titi Soldado Rufino. Marcelo Flores Cabo Paçoca. João Fernandes Heronildes Peixoto, Nidinho. Caio Manhentiziga Alfredo. Bárbara Maia Dolcina Alfredo. Mateus Costa Salim Matos Saad. Bernardo Simões Omar Matos Saad. Nauana Costa Sofia Matos Saad. Sofia Terra Lede Cecília de Bragança Ávila. Max Lima Juca dos Anjos. Participações especiais. Aline Moraes Rainha Cristina Ávila de Serafia do Norte. Reginaldo Faria Coronel Januário Cabral. Zé Celso Martinez Amadeus. Tiago Lacerda Rei Teobaldo e Avion de Toledo de Serafia do Sul. Bruno Pedro Elias. Caco Siocler Coronel Pedro Falcão. Bete Berardo Angélica Cabral. Artbeva Serafim Dávila.
Maiana Neiva Vicentina Celeste, Maurício Machado Silvério Duarte, Camila Amado Zefa, Alfredo Henrique da Silva Jesuíno, criança, David Júnior Meia-Noite, Fernando Eiras Baltazar, Gilray Coutinho Tomás de Lampedusa, Tami Esquiavo Carne Seca, Beto Quirino José, André Mendes Ernesto Nazaré, Elisa Pinheiro Abigail Maia, Kênia Costianoca, Pedro Fara Demóstenes, Márcio Vito Isaías, Marcelo Argenta Oficial Ribeirinho, Rogério Rangel Costa Palhaço Calibambarra Cardeal Dom Oberon de Ravena, Romeu Benedito Jacinto, Erlemilson Miguel Ecron, Saulo Rodrigues Oduvaldo Viana, Daniel Ribeiro Tenente Aroera, Jorge Lucas João do Rio. Produção: para retratar os fictícios reinos de Seráfia do Norte e Seráfia do Sul, a equipe da novela viajou para a França e gravou cenas nos castelos de Chambord e Chantilly, para onde viajaram alguns atores como Aline Moraes, Carmo Dalla Vecchia e Débora Bloch, e que contou com uma equipe local formada por 15 atores coadjuvantes, 400 figurantes, além de 80 pessoas da parte técnica. O orçamento gasto durante os 5 dias de gravação foi de 36.000 euros. Em março de 2011, a equipe da novela viajou para a cidade de Canindé de São Francisco, em Sergipe, e Olho d'Água do Casado em Alagoas para gravar cenas que retratavam o Nordeste. O cenário escolhido foi o cânion do Rio São Francisco, que passa pelas duas cidades. Trabalharam cerca de 70 profissionais do Rio de Janeiro, além de quase 100 pessoas da região, incluindo os figurantes. A novela foi lançada em DVD pela Globo Marcas em 2013. Bianca Bin foi escolhida para ser protagonista da novela pelas próprias autoras. Elas usaram o mesmo critério que a fizeram escolher Paola Oliveira Mocinha de O Profeta, o fato dela ter surgido com destaque em um papel de coadjuvante numa novela de Silvio de Abreu. Thaís Araújo interpretaria a personagem Maria Cesária, mas teve que recusar por estar grávida e acabou sendo substituída por Lucy Ramos. Inicialmente a trama era exibida com classificação livre. Mas o Ministério da Justiça interveio e a partir de 20 de julho de 2011, foi reclassificada como não recomendável para menores de 10 anos. A justificativa da ação se deu pelas cenas de violência. A TV Globo não recorreu da decisão, pois a mudança da classificação indicativa não alterou o horário de exibição da novela. Foi reexibida no Vale a Pena Ver de Novo de 14 de janeiro a 3 de maio de 2019, em 77 capítulos, substituindo Belíssima e sendo substituída por Amor. A novela não foi exibida em 25 de janeiro, devido à transmissão da final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 6 de março, devido à transmissão da apuração do Carnaval do Rio de Janeiro, e em 13 de março, devido à exibição de uma edição especial do SPTV sobre o massacre de Suzano. Nessa ocasião, a novela não foi exibida apenas para São Paulo. Apesar dos bons índices de audiência no Brasil, devido a questões culturais, Cordel Encantado foi exportada para poucos países, tendo menos interesse que A Vida da Gente, sua substituta no Brasil. Em alguns países, como no Uruguai, a trama obteve baixos índices de audiência. No Equador, a novela das 9 Insensato Coração venceu Cordel Encantado em enquete do canal Ecoavisa, acabando por ser transmitida posteriormente. A trama já foi exportada para países como São Tomé e Príncipe, Costa Rica, Porto Rico, Guatemala, El Salvador, Panamá, Coreia do Sul, Nicarágua, Suécia, Sérvia, República Dominicana,
Canadá, Estados Unidos, Paraguai e Venezuela. Também já foi transmitida para a área de cobertura do canal OSN Drama, sediado nos Emirados Árabes Unidos. Em Portugal, Cordel Encantado foi exibida pelo canal A Cabo Globo, na faixa das 20 horas, entre 27 de outubro de 2013 e 1º de fevereiro de 2014. Tradicionalmente exibidas pelo canal aberto SIC, a trama não despertou interesse e estreou praticamente 2 anos após seu fim no Brasil. Apesar deste fator, a trama fez o canal atingir a liderança, registrando share de 3% durante o mês de novembro de 2013. Em 14 de janeiro de 2014, atingiu seu recorde com 4% de share, 153.900 espectadores. Em 12 de fevereiro de 2021, foi atualizada pelo Globoplay como parte do projeto Originalidade, com a atualização para o formato de exibição original, com o formato de imagem restaurado em Full HD, além de aberturas, vinhetas de intervalo e encerramento originais. A trama foi unanimemente considerada pela crítica especializada como inovadora, por ter como cenário o sertão brasileiro, com o romance dos protagonistas narrado como um conto de fadas, mas com influência da literatura de Cordel. Cordel Encantado foi a única novela das 6 a ter conquistado o troféu imprensa de melhor novela. A jornalista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, declarou que a novela foi a mais impressionante produção das 18 horas já apresentada pela Globo. Além disso, escreveu que a novela lembra um conto de fadas, faz referências literárias, à história, a filmes famosos e neste ponto é até bem pop e chamou o folhetim de coerente e lógico, ao mesmo tempo fantástico, dizendo que a improvável ligação entre um reino fictício e o sertão brasileiro foi feita de forma convincente. Ela continuou: não tem apenas uma história boa, saborosa, uma fábula cativante até dizer chega. Sua realização também merece todos os elogios. O uso da câmera f/35 nas sequências tanto da França quanto em Sergipe fez a diferença, atribuindo à imagem textura e qualidade especiais, cenários, figurinos, luz, tudo é impecável. Ela também fez elogios ao elenco, apesar de criticar o retorno de atores que acabaram de finalizar uma novela no canal. Maurício Stisser, crítico da UOL, afirmou que a novela encheu os olhos com um conjunto de qualidades que parecia esquecido: elenco bem escalado, ótimo texto, direção de verdade e padrão de cinema. Apesar de comentar que na mistura de literatura de Cordel, misticismo religioso, cultura popular e tradição europeia que a embala, a novela ecoa, aqui e ali, Alto da Compadecida, ele concluiu que Cordel Encantado se destina a um público interessado em algo mais leve, sem a malícia da novela das 19 horas nem a crueza da trama das 21 horas. Mas poderia muito bem ocupar tanto um horário quanto o outro. Fernando Oliveira, colunista do IG, considerou que há tempos não se via uma novela tão bela quanto Cordel Encantado, fotografia belíssima, atores inspirados ok, o sotaque nordestino é bem forçado e uma história afiada. Audiência. O primeiro capítulo de Cordel Encantado teve média de 24 pontos de audiência na Grande São Paulo. A novela manteve uma média entre 21 e 24 pontos na primeira semana de exibição, até bater seu primeiro recorde no 7º episódio, com 25 pontos, e o segundo no 8º, com uma média de 27 pontos. Nos dias 11 de maio e 25 de maio de 2011, a telenovela alcançou sua melhor audiência em São Paulo até então desde a estreia, 28 pontos de média e 52% de share.
Em 9 de junho de 2011, alcançou os 29 pontos, com share de 48%. No dia 7 de julho de 2011, a trama bateu recorde de audiência, marcando 30 pontos de média. Essa mesma audiência foi alcançada novamente no dia 27 de julho de 2011. No dia 26 de agosto de 2011 atingiu pela sexta vez a média de 30 pontos, com 54% de share. Em seu último capítulo, marcou 30 pontos com pico de 34 e obteve 55% de share. Em Fortaleza, o último capítulo alcançou 54 pontos com 67% de share e no Recife, o último capítulo registrou 51 pontos de audiência e 78% de share. Sua média final foi de 25,9 pontos. Reprise. Em seu primeiro capítulo registrou uma média de 14 pontos, índice considerado médio para a faixa e também não alterando o público do Vale a Pena Ver de Novo. O segundo capítulo manteve o mesmo índice, porém superou o público de Malhação, Vidas Brasileiras com uma diferença de 5 décimos. Seu terceiro capítulo cravou 15 pontos, registrando uma elevação de 1 ponto, agora apresentando empate técnico com a novela seguinte, no caso Malhação. O quinto capítulo cravou 16 pontos, sendo impulsionado pelo último capítulo de Belíssima, foi a melhor média em sua semana de estreia. Seu menor índice foi registrado em 30 de janeiro de 2019, com 12 pontos. Nessa reprise a novela vinha acumulando médias estáveis entre 13 e 15 pontos, chegando em determinados momentos aos 16 e 17 pontos. Além disso, já superou as antecessoras Celebridade e Belíssima na média geral dos primeiros meses. Bateu seu primeiro recorde em 4 de fevereiro de 2019, com 17 pontos. Repetiu a mesma média em 6 de fevereiro de 2019. Em 28 de fevereiro de 2019, a trama bate mais um recorde de audiência, com 18 pontos. Em 5 de março de 2019, em pleno feriado de Carnaval registrou a mesma média. Em 28 de março de 2019, atingiu a média de 19 pontos. Em 8 de abril de 2019, a novela registrou 20,8 pontos, a maior audiência da faixa desde a segunda reprise de Senhora do Destino. O último capítulo registrou 16 pontos, não batendo o recorde esperado na faixa, mas fechou com a média geral de 15,9 pontos, se tornando um sucesso absoluto nas tardes da Globo e também aumentou em 2 pontos a audiência do Vale a Pena Ver de Novo. Prêmios e indicações. 2011 Prêmio Extra de TV Melhor Novela Duca Rachid e Thelma Guedes venceu. Melhor ator Bruno Galhaço indicado. Cauã Raymond indicado. Melhor ator coadjuvante Marcos Caruso indicado. Melhor atriz coadjuvante Zezé Polessa indicado. Melhor revelação masculina Domingos Mantegni indicado. Melhor revelação feminina Luana Martal indicado. Melhor figurino Mari Salles e Carla Monteiro venceu. Melhor maquiagem indicado. Troféu APCA Melhor Novela Thelma Guedes e Duca Rachid venceu. Prêmio Quem de Televisão Melhor Autor venceu. Melhor Ator Bruno Galhaço venceu. 2012 Troféu Imprensa Melhor Novela Thelma Guedes e Duca Rachid venceu. Prêmio Contigo. De TV Melhor Novela venceu. Melhor Ator de Novela Bruno Galhaço indicado. Carmo Dalla Vecchia indicado. Cauã Raymond indicado. Melhor Atriz de Novela Bianca Bin indicado. Débora Bloch indicado.
Natalia Dil indicado. Ator coadjuvante Luiz Fernando Guimarães indicado. Marcos Caruso indicado. Mohamed Arfouch indicado. Atriz coadjuvante Heloísa Perissé indicado. Andréia Horta indicado. Melhor ator infantil João Fernandes venceu. Melhor atriz infantil Bárbara Maia indicado. Sofia Terra indicado. Melhor revelação da TV Domingos Mantegni venceu. Melhor autor de novela Duca Rachid e Thelma Guedes indicado. Melhor diretor de novela Ricardo Waddington e Amora Maltner venceu. Melhores do ano melhor ator Bruno Galhaço indicado. Melhor ator coadjuvante Marcelo Novaes indicado. Melhor ator revelação Domingos Mantegni venceu. Música nacional. A trilha sonora da trama apresenta uma novidade, nunca vista anteriormente. Das 16 músicas da trilha, 13 são interpretadas por cantores nordestinos. Isso se dá pelo fato da novela ter o Nordeste como cenário. Minha Princesa Cordel Gilberto Gil e Roberta Sá, tema de abertura e tema de Jesuíno e Açucena. 2 Bela Flor Maria Gado, tema de Jesuíno e Açucena. 3 Quando Assim Núria Malena, tema de Rei Augusto e Maria Cesária. 4 Candeeiro Encantado Lenine, tema de Herculano. 5 Maracatu Atômico Chico Science e Nação Zumbi, tema de Locação. 6 Chão de Giz Zé Ramalho, tema de Petros e Florinda. 7 Saga Felipe Cato, tema de Úrsula e Herculano. 8 Circulando de Fulo Caetano Veloso, tema de Locação. 9 Tum 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 Karina Bar, tema de Batoré e Rainha Helena. 10 Coração Monique Kessels, tema de Jesuíno e Doralice, depois tema de Rosa. 11 Na Primeira Manhã Alceu Valença, tema de Felipe e Doralice. 12 Melodia Sentimental de Javan, tema de Antônia e Inácio. 13 Estrela Mil da Maria Bethânia, tema de Farid e suas mulheres. 14 Carcaraocto, tema de Timóteo. 15 Rei José Silvério Pessoa, tema geral. 16 Chamego Luiz Gonzaga, tema geral. Instrumental. A trilha sonora instrumental foi composta por Eduardo Queiroz. Faixas: Migzin, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Zé Pitoco, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkidjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli e Luiz Fernando Cadorim. 2 Aurora, Fita. Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Daniel Pires, Felipe Alexandre, Alexei Kurkidjian, Diogo Maia, Mauro Lombardi, Silvio Balais, Luiz Fernando Cadorim e Júlio Ortiz. 3 Herói, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkidjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia, Silvio Balais e Zé Pitoco. 4 Sertão, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkidjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia e Zé Pitoco. 5 Bola de Fogo, Fita. Camilo Carrara, Mário Afonso Barbosa, Alexei Kurkidjian e Mauro Lombardi. 6 Amor Sertanejo, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkidjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia e Zé Pitoco. 7 Jesuíno, Fita.
Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia e Zé Pitoco. 8 Reis, Fita. Júlio Ortiz, Silvio Balais, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Daniel Pires, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia e Mário Afonso Barbosa. 9 Cangaceiros, Fita. Júlio Ortiz, Silvio Balais, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim e Diogo Maia. 10 Borogodó, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia e Zé Pitoco. 11 Gerador de Luz, Fita. Luiz Guelo, Luiz Serralheiro, Diogo Maia, Lula Alencar e Daniel Alcântara. 12 Três Mulheres, Fita. Camilo Carrara e Mauro Lombardi. 13 Sequestro, Fita. Camilo Carrara e Mário Afonso Barbosa. 14 Úrsula, Fita. Lula Alencar, Alexei Kurkdjian e Paulo Barbosa. 15 Amores Impossíveis. 16 Vilões, Fita. Júlio Ortiz, Silvio Balais, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Daniel Pires, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim e Diogo Maia. 17 Valsa das Flores. 18 Vilanias, Fita. Felipe Alexandre. 19 Rabo de Saia. 20 Antônia, Fita. Diogo Maia, Nicola Iliev, Paula Nogueira Lima, Andrea Lombardi, Mauro Lombardi e Nathalie Calandrini Martins. 21 Batoré. 22 Timóteo, Fita. Zé Pitoco, Luiz Guelo, Felipe Alexandre e Camilo Carrara. 23 Ação no Sertão. 24 Amor de Vilão, Fita. Lula Alencar e Alexei Kurkdjian. 25 Coronel, Fita. Felipe Alexandre e Luiz Guelo. 26 Galope. 27 Inauguração, Fita. Luiz Guelo, Luiz Serralheiro, Diogo Maia, Lula Alencar e Daniel Alcântara. 28 Princesa, Fita. Camilo Carrara. 29 Serafia 1. 30 Solidão, Fita. Diogo Maia. 31 Tesouro. 32 Dora Cangaceira, Fita. Felipe Alexandre. 33 O Coreto, Fita. Luiz Guelo, Luiz Serralheiro, Diogo Maia, Lula Alencar e Daniel Alcântara. 34 Crianças, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia, Zé Pitoco e Mário Afonso Barbosa. 35 Irmãos, Fita. Camilo Carrara, Zé Pitoco e Luiz Guelo. 36 Óleo de Cobra. 37 Rainha Negra. 38 Romântico. 39 Amor Sertanejo, Fita. Júlio Ortiz, Felipe Alexandre, Silvio Balais, Luiz Guelo, Mauro Lombardi, Alexei Kurkdjian, Lula Alencar, Daniel Pires, Camilo Carrara, Ricardo Kubala, Fábio Bruccoli, Luiz Fernando Cadorim, Diogo Maia e Zé Pitoco. 40 Duelos, Fita. Milena Dias. 41 Miguezinho Profeta. 42 Gaiola de Ouro, Fita. Milena Dias. 43 Amor Sertanejo, Fita.
Luiz Fernando Cadorim, Fábio Bruccoli, Ricardo Kubala, Camilo Carrara, Daniel Pires, Lula Alencar, Felipe Alexandre, Diogo Maia, Mauro Lombardi, Luiz Guelo, Zé Pitoco, Silvio Balais, Alexei Kurkidjian e Júlio Ortiz.